Graça e paz, amados. Amém. Ele é Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor está neste lugar. Antes de nós lermos a palavra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Amém. Vamos pedir para o Senhor falar aos nossos corações através da sua palavra. Pai, nós te rendemos toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Abrimos o nosso coração, Pai, para ouvir a tua voz através da tua santa palavra. Senhor, nós somos carentes, necessitados em ouvir a sua voz, em ouvir a sua instrução, a sua direção. Ministra, Senhor, fala aos nossos corações esta noite, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Glória a Deus. Quantos já sentiram a presença dele, amém? Isso aqui nessa noite, né? Como é bom adorar o nome santo do Senhor. Todos acharam, amém, queridos? Marcos capítulo 7, versículo 24 em diante, nos diz assim: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento nessa noite no nome de Jesus. Eu desejo intitular nessa noite essa mensagem: o pão é para os filhos, amém? Eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: o pão é para os filhos. Glória a Deus, aleluia. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite, amados? Amém, você é filho? Glória a Deus, o pão é para você nessa noite, em o nome de Jesus. Quando nós olhamos nesse texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, amados, nós vemos que Jesus aqui estava em Genezaré com seus discípulos, e a Bíblia diz que de repente chega alguns fariseus da Judéia, no meio de uma refeição. Eles olham, observam e vê que os discípulos de Jesus não lavam as mãos talvez como deveria. E a Bíblia diz que ali começa então um questionamento, dizendo: olha, mas por que os seus discípulos não lavam a mão conforme é costume? Irmãos, que tipo de costume você tem trazido para a sua vida? Às vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisinhas, olhando para a vida de fulano, de Beltrano e de Ciclano, e perdemos a essência que é Jesus. Perdemos a essência que é Jesus. Às vezes nós vimos um lugar como este para adorá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo, mas nós vimos tantas coisinhas erradas, tantos defeitos, tanta coisinha que não tem horas que você tem que fechar os seus olhos, levantar a sua mão ao céu e adorá-lo, e bem dizê-lo. Você não pode perder o foco na sua caminhada com Deus, na sua vida de fé, na sua jornada com o Senhor. Você não pode perder o foco.
Se você olhar para um lado, olhar para o outro, meu irmão, existem muitas falhas, existem muitos problemas, existem muitos costumes. Uns lavam a mão, outros não lavam, uns usam roupa assim, outros de outra maneira. Mas o que importa, olhar para Ele. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que eu quero dizer com isso? Jesus estava em Genezaré. Jesus estava ali naquela cidade. Jesus estava ali operando milagres. Mas por causa de costumes, Jesus se retira de Genezaré. Será se por pouquinhas coisas Jesus não tem se ausentado e você não tem se apercebido? Nós precisamos vigiar. Isso tudo está no contexto de Marcos capítulo 7, no versículo 1. Irmão, são pouquinhas coisas, pequeninas coisas que fazemos em nosso dia a dia. Por quê? Qual é o problema que estava acontecendo aqui? Numa refeição, era numa refeição. E a Bíblia diz que eles tinham o costume, irmã Arlete, de lavar as mãos várias vezes. Irmão, tem pessoas que gostam de tomar banho, né? 2 vezes ao dia, tem outras que gostam de tomar banho 1 vez ao dia, tem outras que não gostam de tomar banho. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando o nosso olhar está no homem, nós tiramos o olhar que tem que estar nele. O nosso olhar tem que estar nele, que é Jesus. O nosso foco tem que estar nele. Jesus saiu de Genezaré. Irmão, Jesus estava ali. Eu quero dizer que Jesus está aqui. Jesus faz parte da sua vida. Amém? Que nós não venhamos a ser religiosos demais. Amém? Glória a Deus. Vamos suportar uns aos outros em amor, em misericórdia, suportando uns aos outros em amor, porque é o que diz a palavra. Mas o que me chama a atenção esse texto que eu li, a Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para uma cidadezinha chamada, uma terra chamada Tiro e Sidom. Jesus veio para quebrar tudo, né, Elisa? Porque às vezes nós rotulamos que nós não devemos ir em determinados lugares. Nós nos rotulamos que determinados lugares vai fazer mal. Mas se você é santo do Senhor, se você é santa do Senhor, se você verdadeiramente é luz e você verdadeiramente é sal, aonde você passar, você vai contagiar. Aonde você passar, você vai ser canal de Deus, instrumento do Senhor na face da terra. Ele foi para uma terra de paganismo, terra de Tiro e Sidom, terra onde a princesa Jezabel nasceu, terra de onde veio o maior conflito para Israel. Porque foi da terra de Tiro e Sidom que Jezabel veio, da terra de Tiro e Sidom que veio a idolatria para Israel, da terra de Tiro e Sidom que veio o juízo de Deus sobre Israel, conforme 1 Reis capítulo 17, foi tudo dali, irmãos. Sabe aquele negócio que você olha assim, não, mas aquela terra não presta. Pois é lá que Jesus foi. É lá que Jesus foi. E onde Jesus vai? Ele vai com um propósito: operar o milagre. Aonde você for, meu irmão, você tem que ir com esse propósito. Você transporta Jesus através da tua vida. Então, se Deus te mandar, se Deus te enviar, não julgue será se é, será se não é. Deixa Deus te usar como instrumento na face da terra. E Jesus vai a terra de Tiro e Sidom, vai para uma casa, vai para um lugar, e a Bíblia diz que ele ali não gostaria de ser descoberto. Estava acontecendo, ele estava passando um momento difícil, né? Prisão de João Batista, morte de João Batista, tudo aquilo entristeceu o coração de Jesus. Ele se ausenta, ele se retira, por quê? Porque a Bíblia nos fala isso nos ensina, irmãos, que existem momentos na nossa caminhada que precisamos nos ausentar. Que existe um momento da nossa caminhada que o conflito é grande, que a tristeza é grande. Jesus estava com o seu coração triste, porque João Batista havia sido preso, decapitado,
Aquilo feriu o coração de Jesus. Ele sai de cena. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus pode até ter saído de cena, mas o Espírito do Senhor era com ele. Você pode até sair de cena, mas o Espírito do Senhor é contigo. O Espírito do Senhor é contigo aonde tu for, aonde Ele te enviar, aonde você ficar, mesmo que você fique escondido e que ninguém te veja. O Espírito do Senhor é contigo para fazer grandes coisas. Glória! A Bíblia diz que ele saiu de cena. Ele foi para a terra de Tiro e Sidom. Às vezes as pessoas assim, mas que lugar para ir, né? Irmão, você tem que estar sensível à voz do Espírito de Deus nessa noite e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É o que aconteceu em Isaías capítulo 6, quando o profeta é arrebatado da sala do trono. E ele ouve a voz saindo, né, de trás do trono, debaixo daquela nuvem de glória, e diz: ei, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não estamos num culto de missão nessa noite, mas o Espírito está me inclinando para essa área. Aleluia. Você está disposto a dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, se precisar ir à terra de Tiro e Sidom, a terra que simboliza a terra de paganismo, a terra de idolatria, a terra de pecado, a terra de onde atraiu a ira de Deus. Mas se eu for para mim ser canal, instrumento do Senhor, eis-me aqui. Às vezes nós nos acomodamos em nossos mundinhos, irmãos. Às vezes nós nos acomodamos nas nossas vidinhas, mas eu quero dizer que na terra de Tiro e Sidom existem pessoas que estão sofrendo e que necessitam, que precisam que eu e você sejamos canais de Deus na face da terra. Que eu e você venhamos a fazer a diferença. Que eu e você venhamos a emprestar a boca para Deus e dizer: Senhor, usa-me. Usa-me para aconselhar, usa para pregar, usa para profetizar, usa-me. Aleluia. Sabe o que nos falta muitas das vezes, igreja? Ousadia. Ousadia do que, pastor Genildo? Ousadia de se colocar, ousadia de dizer: eu estou aqui, ousadia de dizer: Senhor, eu estou aqui. Talvez Jesus saiu de uma terra ou de uma zona de conforto, Genezaré, e foi para uma terra onde todos iriam discriminá-lo. Terra de Tiro e Sidom. Será que nessa noite o Espírito do Senhor não está ministrando no teu coração, querido? Será que Ele pode contar contigo nessa noite? Aleluia. O mestre se refugia na casa. Eu creio que quando ele chega ali, ele diz: olha, não fala para ninguém que eu estou aqui. Mas Jesus tinha uma coisa dentro dele: a presença do Espírito Santo. Irmão, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ele faz um barulho tão grande. É o soar da trombeta de Gideão, Juízes capítulo 6. Aquela unção, aquela glória, ele se escondeu. Existe um momento que nós temos que nos refugiar. Mas nem por isso, nesses momentos, queridos, Deus vai deixar de te usar. Fale para a pessoa que está do seu lado: no momento de dor, Deus te usa, porque sobre a tua vida está o Espírito do Senhor. É aquele momento que você não quer falar nada, né, Favinho? É aquele momento que você quer ficar quieto. Você diz: não, hoje eu vim só para ouvir. Ah, tá. Até parece mesmo. E de repente a Bíblia diz que entra uma mulher dentro daquela casa, se joga diante do Senhor, rasga o seu coração, a sua alma, se lança aos pés de Jesus. Não tinha ninguém podia tirar ela. Ela se colou ali nos pés do mestre, né? Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo.
para que Ele possa te guiar aonde o Senhor precisa de você, não onde você quer estar, não onde você deseja estar, mas é onde Deus precisa que você esteja. Naquele momento, Deus Pai precisava que Deus Filho, Jesus Cristo, estivesse na terra de Tiro e Sidom, por causa de uma única mulher. É o único milagre registrado nesse texto. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele passa sobre a face da terra para contemplar os justos, pastor. Ele passa, e Ele viu, eu creio que Deus Pai viu a angústia daquela mulher, o desespero daquela mulher dentro da sua casa, quando a sua filha começou a ficar doente, começou a ficar endemoniada. E como era uma terra onde Baal era o Senhor, Ele podia ser Senhor, mas Jesus chegou ali para reinar, amém, irmãos? E quando Jesus chega, irmão, quando o maior chega, o menor vai embora, amém? Quando o maior chega, o menor vai embora. Jesus chegou, Baal tem que bater em retirada em nome de Jesus. Mas o que eu vejo nesse contexto? Eu vejo que Deus olha e começa a contemplar o coração daquela mulher, o desespero do coração daquela mulher, a angústia daquela mulher, e Deus então envia. Seja você um enviado de Deus, seja você um instrumento de Deus. As famílias, aos lares, as almas que estão algemadas, que estão amarradas, que estão presas e que precisam só de uma palavra. Jesus estava em conflito? Estava em conflito. Jesus estava com dor no seu coração? Estava com dor. Jesus estava sofrendo por causa da situação de João Batista? Estava sofrendo. Mas naquele momento de dor, ele foi um instrumento de Deus. O Espírito Santo me impulsiona para te dizer que no momento da sua dor, no momento da sua fragilidade, no momento que você se sente pequeno, desqualificado, desvalorizado, neste momento o Espírito do Senhor, Ele vem sobre a tua vida, Ele te enche, Ele te envolve, Ele diz: ei, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. E a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, nos sentimos fracos, aí é que somos fortes, amém? Porque nós deixamos a presença dEle, a unção dEle, o poder dEle, a glória dEle nos envolver, aleluia. Em todo o tempo, seja você um instrumento nas mãos de Deus, em todo o tempo. E aquela mulher se lança, porque ela tinha uma necessidade. Irmãos, ninguém, não existe homem, não existe mulher que vá até Jesus, até a presença de Jesus, e saia sem resposta. Não existe, irmão, pessoa que se lança, mas tem que se lançar, né, irmão? O que nós vemos ali, irmãos, não é o ir de qualquer maneira. O que nós vemos aqui nesse texto, grande milagre, a grande transformação, mas não foi porque ela foi até Jesus, porque uma multidão ia até Jesus, uma multidão acompanhava Jesus. Irmão, de multidão está cheio, mas é da maneira que ela se lançou. Ela entrou numa casa de uma pessoa que ela não conhecia, uma casa de uma pessoa estranha. Ela não se importou se ela ia ser bem recebida ou não. Ela não se importou se ela poderia entrar naquela casa ou não. Por quê, pastor Gino? Porque a sua necessidade dentro da sua casa falou mais alto. Porque o seu problema familiar falou mais alto. E ela precisava fazer alguma coisa. Talvez você precisa fazer alguma coisa nessa noite. Talvez você precisa se levantar na presença de Deus nas madrugadas e dizer: Senhor, essa situação não pode mais. Essa situação tem que acabar, mas é só você e Deus.
é da maneira como você chega diante dele, é da maneira como você se lança diante dele. Irmão, porque andar na presença do Senhor na face da terra não é um mar de rosas, não. Não é tudo abraço e beijo, não. Tem muitos espinhos. E olha quantos espinhos tem na caminhada, hein? Mas onde está o teu foco? O que você quer de verdade? Você quer que as pessoas te ditem as regras? Era isso? Aquela mulher estava cansada disso, meu irmão. Aquela mulher tinha um problema na sua casa. Muitas vizinhas já tinham falado todas as receitas, todas as fórmulas, tudo que ela podia fazer. Aquela mulher já tinha se inclinado, se prostrado, adorado, feito de tudo diante de Baal. Não tinha resolvido nada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, eu quero dizer que você não está aqui nessa noite em vão, querido. Você precisa colocar a sua fé em ação. Que não seja mais um culto, mas que seja nessa noite um divisor de água para a tua vida. Só você sabe onde o sapato está apertando, não é mesmo? Só você sabe a sua dificuldade, o seu problema, o problema que você deixou lá na sua casa. Só você sabe, ele está aqui, irmãos. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui, pronto, disposto a operar o milagre. Mas qual é a condição nessa noite? A maneira como você se lança. A maneira como você se lança diante dele. Ela rasgou o seu coração. Ela estava com um problemão dentro da sua casa. Ela já tinha passado, eu creio que por todos os especialistas. Irmão, existem situações que Deus permite que venhamos a passar, para que venhamos a nos lançar diante dele. Existem situações que Deus permite, para que nós venhamos estar nos pés dele. Qual o propósito disso tudo? Ele quer nos abençoar. Ele quer transformar as nossas vidas. Aquela mulher ouviu, nasceu fé no seu coração. Talvez, irmã Elisa, ela comentou com algumas vizinhas: olha, fiquei sabendo que Jesus está hospedado na casa de fulano de tal. Não vá procurar ele, não. Continua, vamos adorar Baal. Irmão, mas ela queria. Ela já tinha adorado tanto aquele Baal e não tinha tido resultado nenhum. Ela disse: não, eu vou na fonte, hoje eu vou na fonte. É decisão, não é? É decisão daquela mulher. Mudanças em nossas vidas, em nossos lares, em nossos ministérios, na vida profissional, exige, amados, posicionamento, determinação. E temos que estar preparado, né? Aquela mulher se lança. E diz: Senhor, socorre a minha filha. Senhor, tem misericórdia de mim. O que Jesus falou para ela, irmãos? Versículo 27, Jesus diz assim: deixa primeiro eu saciar os filhos. Em nenhum momento Jesus disse: eu não vou te atender. Em nenhum momento Jesus disse: eu não vou te socorrer. Em nenhum momento Jesus disse: ei, vai embora. Jesus disse: calma. Há um tempo determinado para todo propósito, amém? Há um tempo determinado para todo propósito. Se o propósito é esperar, vamos esperar e confiar. Se o propósito é ficar prostrado aos pés do Senhor, adorando o Senhor, crendo no milagre, vamos crer no milagre. Ele olhou para ela e disse: ei, deixa eu primeiro saciar os filhos, porque o pão é para os filhos. Porque não convém eu pegar do pão e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmão, existem pessoas que dizem: olha, mas Jesus não ofendeu. Jesus não ofendeu, irmão. Ela era uma cananeia, descendência de cão, cachorrinho, entendeu, irmãos? Adoradora de Baal. Mas não importa o que ela era até aquele dia que ela se encontrou com Jesus. Porque aquele dia foi o dia da mudança.
Porque quando nós vamos até Jesus, não importa o que nós fomos, o que nós temos, quais são os problemas, mas quando nós nos decidimos, quando nós queremos mesmo, o milagre acontece. E a coisa mais linda que eu vejo ali, Carol, é que ela não retrucou. Existe crente, meu irmão, que por muito menos já sai batendo, né? Já sai da igreja, não quer mais nem saber de Jesus. Jesus disse: ei, não convém deitar os pão dos filhos aos cachorrinhos. Essa é verdade. Eu entendo o que o Senhor está falando. Eu sou da descendência de Cão. Eu sou uma adoradora de Baal. Tem pessoas assim. Nós somos numa época, irmãos, que os crentes eles se ofendem por qualquer coisa, né? Como se nascesse naquela época que os crentes eram lançados na cova dos leões ou na arena, irmão. Daí ia ser, e aí a gente vê realmente, né, os heróis da fé, né? Hoje qualquer coisinha, irmão, é motivo para fulano virar a cara, para ciclano, para beltrano, é motivo para não vir para a igreja na terça, no domingo. Eu não entendo isso, meu irmão. É o compromisso que nós como igreja temos com Jesus. Teu compromisso não é comigo, teu compromisso não é com o pastor, teu compromisso é com Jesus. Com Jesus. O nosso alvo tem que ser Ele, meu irmão. Você tem que compreender que muitos fatores, muitos problemas, muitas situações vão tentar te tirar do alvo. Vão tentar te tirar do foco. Mas fique olhando para Ele. Você já viu que a pessoa que mais se ofende na igreja é a pessoa que mais repara o problema dos outros? Sabe por quê? Porque tirou os olhos dele. Você não vai se ofender tanto, você não vai se magoar tanto, você não vai se machucar tanto, se você vier ao culto adorar Ele, vier ao culto adorar Ele, vier ao culto adorar Ele, glorificar Ele, os teus olhos estiverem nele. Amém, irmão? Problema, dificuldade sempre vai ter, irmãos. Igreja é uma clínica espiritual. Bem-vindo à clínica de Jeová aqui na terra, né? Bem-vindo. Jesus olhou para ela: ei, não vou dar o pão para os cachorrinhos. Tem pessoas que, meu Deus, cachorro, né? Oh, não, Senhor. O Senhor me ofendeu, o Senhor me machucou. Sabe qual foi a palavra que ela falou, pastor Ari? Sim, Senhor. Está ali no texto, irmãos. Sim, Senhor. Sou isso mesmo, é verdade. Irmão, a pior coisa é o crente que quer mudança, o crente que quer um milagre, e quando chega diante de Deus, diz: não, Senhor, esse negócio não é comigo não. Não, Senhor, eu não sou assim não. Ela disse: eu sou uma idólatra sim. Foi o que ela falou. O sim, Senhor dela significava que ela estava concordando com o que Jesus estava falando. Eu sou realmente da descendência de Cão. Realmente eu moro aqui na terra onde se adora Baal. Várias vezes eu bati a cabeça lá adorando Baal, mas não funcionou. Não deu resultado. Estou aqui porque preciso do milagre. Então espera um pouquinho. Espera o Senhor. Quando você sai da sua casa, você sai decidido, determinado. E você acha que você não vai encontrar obstáculo e dificuldade, meu irmão? Uma carinha feia, uma palavrinha. Não, vamos parar de ser dodói. Estamos em guerra espiritual, igreja. Estamos lutando para ir para o céu. Sabe por quê? Porque é uma guerra. Não que a nossa salvação é através da luta, é através da guerra, é através da graça. Mas se os teus olhos não estiverem nele, meu irmão, ó, é uma guerra todos os dias. Aquela mulher saiu da sua casa determinada. Aquela mulher saiu do seu lar decidida. Eu vou buscar o milagre. Fica aí, filha. Já volto. Onde você vai? Eu ouvi que Jesus está na cidade, na casa de fulano e tal. Mãe, mas aquele homem, mãe. É aquele homem que eu vou atrás. Mãe, mas naquela casa. É naquela casa que eu vou. Mas você não foi convidada. Mas a minha necessidade me leva até lá. A minha necessidade. Aleluia. E ela disse: sim, Senhor. O Senhor tem toda a razão. Mas eu quero que tu saiba, Senhor, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos.
Jesus olhou para ela, viu o tamanho da fé daquela mulher e disse: por causa disso que você me falou agora, pode ir. Por causa disso que você está falando agora, vai. Porque a tua filha está liberta. Amém, queridos? Aquela mulher foi abençoada. Aquela mulher recebeu a cura, a libertação da sua filha, mesmo com as migalhas. Mas foi o posicionamento dela. O posicionamento dela fez com que a cura e o milagre acontecesse. Mas nós estamos falando sobre o pão que é para os filhos, amém, irmãos? Você não é nenhuma cananeia. Você é filha de Deus. Você é filha de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, o desprezaram, não quiseram. Mas ele disse: mas a todos quantos o receberem em seu coração e em suas vidas, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Temos uma herança, temos uma promessa, e é o pão que Jesus vai dar. É para mim e para você. Ele disse: eu vim trazer o pão para os filhos. Mas eu gostaria que você fizesse uma análise da sua vida nessa noite. Você tem se alimentado do pão ou das migalhas? Porque isso é individual, irmão. Como é que está a sua vida espiritual nessa noite? Como é que está a sua vida com Deus nessa noite? Porque quando nós estamos em Deus, nós vivemos o sonho de Deus, uma vida com qualidade, uma vida que vale a pena, uma vida em novidade, uma vida crescente, meu irmão. Tem muitos filhos de Deus, infelizmente, se contentando com as migalhas. Jesus já fez o sacrifício. Estamos na graça, vivemos isso, através daquilo que Ele fez, através daquilo que Ele proporciona para mim e para você, através da cruz do Calvário. Mas quando eu mergulho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o que eu encontro ali? Eu encontro um homem, Fabinho, que há mais de 40 anos estava na porta do templo. Não tenho nada contra ninguém que fica à porta do templo, pastor, trabalhando, né? Mas não vai ficar mais de 40 anos trabalhando na porta do templo também, não dá, né, irmãos? O objetivo nobre do Senhor é crescer, é subir os degraus para a glória do Senhor. Mas aquele homem, Atos capítulo 3, você lê na sua casa, ele estava mais de 40 anos naquela condição, porque ele aceitou aquela condição de pedinte, aquela condição de esmola, aquela condição de miserável. Ah, pastor Genilton, mas ele tinha uma deficiência. Ah, pastor, ele era aleijado, ele era coxo. Um coxo rasteja, irmãos? Rasteja. 40 anos na porta, irmãos. Nesses 40 anos, vocês acham que ele não tinha condições de se rastejar até o altar? De entrar para dentro do templo? De participar do que estava no templo? Sabe que isso nos fala, irmão? Que muitas das vezes nós estamos numa condição assim, comendo só as migalhas e nos contentamos espiritualmente. Será se você, querido homem de Deus, mulher de Deus, adoradores do Senhor, ministros que estão aqui nessa noite, será se você tem se contentado só com as migalhas? Você está, não, eu quero mais de Deus na minha vida, eu preciso de mais de Deus na minha vida.
Porque aquele homem à porta do templo, que chamava Formosa, havia se contentado por causa de uma situação. Estava acostumado a depender de favor de pessoas. Dependa do favor de Deus essa noite, querido. Deus é suficiente na sua vida. Deus é suficiente na sua vida. Dependa tão somente do favor dele, em o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que em determinado dia, então Pedro e João, entraram no templo, tiveram um momento com Deus, e quando saem, aquele homem estende a mãozinha, porque estava acostumado com aquela situação. Que situação que você está acostumado nessa noite? Filho de Deus. Deus quer mudar a sua realidade. Você é filho de Deus. Jesus mesmo falou. Ninguém falou, Jesus falou. O pão é para os filhos. O melhor é para os meus filhos. Mas aquele homem estava na porta do templo, vivendo de miséria, vivendo de migalha, vivendo de esmola. E havia se acostumado com aquela situação. Deus quer mudar a sua realidade nessa noite. Seja ela financeira, espiritual, Deus quer mudar essa realidade em o nome de Jesus. Quando aquele homem estende as mãos pedindo uma esmola, Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Irmão, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Pedro tinha tanta unção, tanta graça, tanta glória, tanto poder, tanta virtude do Senhor na sua vida, que ele diz: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ah, precisa de uma ajuda? Levantou o camarada. É assim que anda. Deixa essa graça de Deus que está sobre a tua vida contagiar as demais, amém, querido? Seja você esse instrumento de Deus, seja você esse Pedro de Deus, amém? Seja você este canal de Deus em o nome de Jesus. Já estou terminando, amados. Já vou orar por você nessa noite. Mas quando nós vamos para 2 Samuel, capítulo 9, nós também vemos uma mesa. Uma mesa com pão, preparado para os filhos. Não tem pão para a tua vida nessa noite. Ali em 2 Samuel, um texto conhecido que fala sobre Mefibosete, um jovem que teve um momento difícil na sua vida, uma trajetória difícil, que ficou aleijado ainda criança, passou por um momento difícil, saiu de Judá, saiu de Jerusalém, foi levado para Lodebar. Preste bem atenção. Mas por mais que ele foi levado para Lodebar, por mais que ele foi levado para a terra do esquecimento, a terra de ninguém, a terra dos piores inimigos, dos piores bandidos, mas havia algo na vida dele, irmãos, que o diabo não podia roubar. Há algo na sua vida que o diabo não pode roubar. Essa marca que Jesus maravilhoso colocou em você, querido. É essa marca que te faz diferente em qualquer lugar. Irmão, eu já encontrei muitas pessoas desviadas, e as pessoas olham assim e dizem assim: mas você é desviado, né? Porque na tua vida existe algo diferente. É a marca que Deus coloca em você, querido. Você é dele, você é propriedade dele, e o inimigo não te toca. O diabo tentou destruir a vida de Mefibosete. Foi levado para a cidade de Lodebar, cresceu lá, aleijado, comendo migalhas também. É noite de mudança, amém? É posicionamento. Você vai ter que dizer para você mesmo nessa noite: migalhas nunca mais, Senhor.
na minha vida financeira, na minha vida espiritual, no meu ministério. Quero o melhor do Deus, eu quero o melhor do Senhor. Você precisa falar isso para a sua vida nessa noite, em o nome de Jesus. Se determinar em o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que um belo dia, quando Davi assume o trono em Jerusalém, Davi, então, através do Senhor, quer fazer benevolência por causa de uma aliança que ele havia feito com Jonatas, abençoar os da família de Jonatas, de Saul. A coisa mais tremenda nesse texto que eu vejo, irmão, que por mais que Mefibosete estivesse em Lodebar, ele era príncipe. Ele era príncipe. Ele era eleito. Ele era escolhido para assumir o trono. Irmão, existem algumas situações que nos levam para longe, que nos afastam. Mas a promessa está sobre as nossas vidas. A marca, o sangue do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que quando Davi traz, então, Mefibosete de volta a casa, de volta ao palácio real. Mefibosete veio todo triste, todo cheio de problema. Deus pode mandar os Mefibosetes no nome de Jesus. Irmãos, que essa casa se encha de muitos Mefibosetes, porque aqui tem pão em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Os marcados, os escolhidos do Senhor que estão no mundo, que estão em Lodebar, que entrem nessa casa em o nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele entra todo triste, Davi diz: ei, hoje é o dia da tua mudança. Hoje é o dia da tua mudança, porque a partir de hoje, tu vais comer pão à minha mesa. A partir de hoje, tu não precisa mais ficar em Lodebar. A partir de hoje, você não precisa mais viver das esmolas. A partir de hoje, você não precisa mais ficar, das misérias. A partir de hoje, você vai comer pão. É o rei que chama, irmão. Você está entendendo nessa noite que o rei está te chamando para você se assentar à mesa e desfrutar o melhor que ele tem para a tua vida. É o melhor que ele tem para as nossas vidas. Eu não sei o que você passou. Eu não sei quais foram os processos. Irmão, existem coisas nas nossas vidas que não poderão ser alteradas. Existem coisas nas nossas vidas que não poderão. Esqueceu do glória, né, Aline? Mas há uma escolha entre estar no palácio real e comer do pão da mesa do Senhor e desfrutar das delícias do Senhor, ou ficar numa vida em Lodebar comendo as migalhas. Irmão, Mefibosete, pastor, ele entra no palácio real aleijado. Mefibosete continua no palácio real aleijado. Mefibosete viveu o resto da sua vida aleijado, mas a condição aqui que ele estava não importa. O importante é o lugar onde ele estava. O importante é o lugar onde ele estava. Eu quero dizer nessa noite que Deus te convida a comer o pão, porque o pão é para os filhos. Não se prive desta graça. Não se prive desta bênção. Eu creio que o diabo sussurra no ouvido de Mefibosete e diz: mas você vai para o palácio real aleijado? Dessa maneira? Fica aí. Para quê? Não tem valor algum. Não presta para mais nada. Fica aí. Ele disse: não. Lá tem pão, comida quentinha, alegria. Vou desfrutar da mesa do meu Senhor.
vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Irmão, é escolha. É escolha. Vamos colocar de pé nessa noite, queridos.